O Brasil tem uma tradição de propagandas e comerciais de músicas natalinas que ficaram na memória de todo brasileiro que as ouviu lá nos anos 70, alguns nos anos 80. E hoje, né, no 2020, a gente está vendo belíssimas propagandas também. Eu vou citar dois exemplos de duas que eu gostei bastante, a do Bradesco e a do Boticário, muito bonitas, um jingle gostoso, a do Bradesco com aquela música belíssima, uma letra linda do Michael Jackson. Eu vou tomar um golinho da minha Itubaína, que eu tô com saudades de casa, saudades de tu, e vou contar para vocês um pouco da história. Essa história das músicas natalinas, como que elas surgiram, quais são as mais conhecidas, quais são as que são tocadas no mundo inteiro, o que elas queriam dizer, quem que foi que compôs essas músicas, né? Que sabor de infância, que sabor da minha terra, né? Nossa. Bom, vamos lá. As músicas natalinas, né? Elas começaram na era cristã, ou seja, as composições eram feitas pelos padres, pelos cristãos evangélicos da época, que na época era chamada de protestantes, né? E as músicas eram ensaiadas principalmente, além de ensaiadas, compostas, né, por padres. E os padres compunham as músicas, ensaiavam as crianças no coral das igrejas e assim elas eram apresentadas às missas no dia de Natal ou na véspera de Natal, que era a chamada Missa do Galo. O registro mais antigo é do século IV, né, da composição da música Jesus, Luz de Todas as Nações, que é atribuída a Santo Hilário de Poitiers. Tá? Então vamos agora chegar aqui nos anos 70, 1971 precisamente. Ivan Lins compõe Um Novo Tempo. Alguém já deve ter ouvido, foi uma música muito cantada, muito tocada nos anos 70. Um novo tempo, apesar dos perigos, estamos mais vivos, quebrando as correntes, não sei a letra. Ela foi composta nos anos, né, em que estávamos passando por períodos muito difíceis, né, devido à ditadura militar. E então Ivan Lins faz essa composição para que a gente tivesse esperança em um novo tempo, uma vez que vivíamos uma grande incerteza, né, naqueles tempos bicudos dos anos 70. Agora, uma das mais conhecidas até hoje, né, tema de músicas natalinas, que nasce também, que surge também nos anos 70, 1971 também, é Hoje é o novo dia do novo tempo que começou, que é a Globo, né, composta pelo Paulo Sérgio Vale, Marcos Vale e Nelson Motta, encampa para ela pede para esses três letristas fazerem a música e ela encampa para ela como tema de final de ano daquele ano. E foi cantada inicialmente pelo elenco, né, global da época. E em 74, parece que Roberto Carlos canta, né, no seu primeiro show, né, que ele faz de final de ano na Rede Globo, ele canta essa música também. Então essas são duas do nosso tempo e brasileiras. Tem mais pra frente. Eu vou dizer mais algumas. Tem uma bastante interessante que é Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Essa é a mais conhecida canção natalina no mundo inteirinho. Ela foi composta em 1857, faz muito tempo isso, pelo James Lord Pierpont, lá, e ela se chama One
Horse Open Slide. Em tradução livre, um cavalo puxa o trenó. Então a letra dela vai dizer que na época, durante o período, né, do Natal, muita neve, né, no hemisfério norte, ele conta a história de um cavalo puxando um trenó. E ela foi inicialmente composta um pouquinho antes da época natalina, precisamente para o Dia de Ação de Graças, que é realizado na última quinta-feira do mês de novembro. Então a composição foi para esse intuito. E a gente veio com uma modificação aí, com uma versão, e encampou ela para o Natal, né? Aqui ela foi adaptada por Evaldo Rui, né, que veio a chamar-se Sino de Belém. E ela foi gravada por João Dias em 1941. Tá velhinha, hein? No Brasil. E tem uma curiosidade sobre ela. Foi a primeira música tocada no espaço. Sabe quando? 1965, pela tripulação do Gemini 6A. Eles estavam passando o Natal no espaço e cantam essa música e enviam, né, via correspondência, essa música para o mundo todo saber que eles estavam cantando. Outra bastante interessante de saber um pouco do histórico dela é Marcas do que se foi, também do Paulo César Vale, do Tavito, do Rui Muriti, do Márcio Moura e do José Jorge. Essa música ela foi pedida pelo governo Ernesto Geisel. O governo federal chega para esses compositores e pede que eles façam uma música que exalte, né, a posição do governo militar da época. E eles usam como fundo musical, né, essa música que foi interpretada pelos Incríveis, chamada Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Em cada nasce um novo amanhecer. Bom, eu não sou cantora, mas adoro brincar de cantar. Então, algumas coisas ainda me lembro dessas músicas, né? Ah, outra coisa interessante é que no final da música, o locutor falava a seguinte frase: a paz se faz com quem ama o mesmo chão. É uma propaganda ainda em preto e branco, tem no YouTube para poder ver, né? Era uma exaltação ao governo Geisel. Aí depois a gente vai para uma outra muito conhecida, que é Noite Feliz. Noite Feliz, Noite Feliz. Traduzida para o português como Noite Feliz, mas o nome original dela é Stille Nacht. Foi composta, né, por Joseph Mohr e a composição dela por Franz Gruber. Sabe quando? 1818, faz tempo, muito tempo, na cidade de Ohrdruf, na Áustria. Agora, essa é a mais famosa, a mais conhecida, que ela tornou-se em 2011 Patrimônio Imaterial da Humanidade, né? Ela foi composta em mais de 40, 50 línguas, né? Então, e executada pela primeira vez na paróquia de São Nicolau, em 1818. Uma outra conhecida e bastante triste do brasileiro José de Assis Valente é Anoiteceu. Ela tem uma composição muito melancólica, muito entristecida, né? Ela fala um certo momento que Papai Noel não é para todo mundo. O José de Assis Valente, ele era uma pessoa melancólica, era um compositor baiano, ele era um cronista, ele era protético,
e que vem morar no Rio de Janeiro. Aí ele começa a escrever crônicas do cotidiano carioca e escreveu algumas letras de música, assim como Camisa Listada, que Carmen Miranda interpreta divinamente, e tem Véspera de Natal, que o Adoniran Barbosa compõe uma música também melancólica. Só que o Adoniran tem um espírito mais, assim, humorístico, digamos, né? Ele coloca umas pitadinhas de humor e dá uma quebrada na questão da música natalina, né? Uma bastante conhecida e bonitinha, era um comercial do Banco Nacional dos anos 70 também, composta por Passarinho, um criador de jingles brasileiro bastante famoso na época. Foi criado pela agência JMM, a pedido do Banco Nacional. Era um coral de crianças cantando numa igreja, no alto assim da igreja, e o menininho pedalando, vestidinho, aquela bequinha para cantar, e ele correndo na bicicleta, correndo para chegar, e todos os meninos já estão cantando, né? Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Então os meninos estão lá cantando e o menino pedalando, até que ele chega na igreja, larga a bicicletinha, vai correndo, sobe uma escadaria imensa e chega no lugarzinho que está ali vazio, né? Que os coleguinhas estão, inclusive, esperando por ele. Ele entra naquele meinho ali e fala: pra você. Era uma propaganda que, nossa, durou bastante tempo, muito bonita, muito gostosa de ver aquelas crianças que hoje devem ser pais, avós, já cantando aquela música. Outra polêmica música. Então é Natal e Ano Novo também. A Simone faz a versão da música original Happy Christmas, composta por John Lennon e Yoko Ono em 1971, né? Ela foi lançada. O que estava acontecendo em 71? O planeta estava um paiol de pólvora. Ditadura na América do Sul, guerra do Vietnã. O John Lennon e a Yoko Ono, Beatles, eram pacifistas, né? Então tudo que eles faziam, que eles compunham, era para falar de amor, para falar de fraternidade. E ele pregava essa paz. E essa música, Happy Christmas, vem justamente nessa época para falar da paz. A versão da Simone ainda utiliza algumas palavras que o John e a Yoko usavam no Happy Christmas, que é uma frase em que se fala de Nagasaki, Hiroshima e Mururoa, que foram cidades atacadas na Segunda Guerra pela energia nuclear, e Mururoa foi feito testes nucleares nesse lugar. E a Simone, como ficou muito repetitivo essa música, todo ano cantando em todos os lugares essa mesma música, em 2015 teve uma campanha falando: Simone não, nós queremos um Natal sem Simone. Mas isso passou e hoje a Simone ainda é lembrada nessa música e em muitos lugares se ouve ainda a Simone. E uma coisa que o brasileiro gosta muito: adeus ano velho, feliz ano novo, que é de David Nasser e Francisco Alves. Essa música também não tem quem não conheça. A criança está saindo do berço, já consegue cantar essa música todo final de ano. E naquela época, logo que ela foi composta, em 51, aparecia nas propagandas de TV, ou mesmo era um velhinho, né? E do velhinho surgia, ele ia embora e surgia uma criança. Então o ano velho ia e o ano novo chegava, né? Então em 51, aí os dois compositores gravam essas músicas, essa música, né? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. E essa são umas, né, das músicas cantadas e conhecidas no Brasil. Tem muito mais. Tem da Varig, que era muito bonitinha também, uma propaganda dos anos 70, antiga companhia aérea rio-grandense, né, a Varig.
muito bonita. Tem muitas do Banco Bamerindos, muito bonita também na época. Quer dizer, tem uma série. Voltamos a nos falar daqui a pouco, né, no próximo. Então aí você comenta, aperta a sinetinha, conversa comigo. Gente, eu preciso de troca. É um bate-papo aqui despretensioso, né? A gente conversa, mas eu preciso saber de você. O que você quer que eu veja, que eu pesquise, para que a gente fique sabendo mais? Tchau!